A Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão está em entrevista coletiva. E o nosso entrevistado desta noite é o candidato à presidência da República pelo PRONA, o Partido da Reedificação da Ordem Nacional, o doutor Enéas Carneiro. No bloco anterior, havia ficado uma pergunta aqui do nosso colega Luiz Nassif. Eu pediria que ele refizesse a sua pergunta. Doutor Enéas, a pergunta é a seguinte: dentro de um regime democrático, aí o judiciário, o presidente não tem poder de prisão. Então é nesse sentido que eu perguntei qual seria a sua atuação como presidente nesse episódio. Eu estava... Bom, só completando, eu gostaria de acrescentar uma pergunta de Alexandre Murrier, do Rio de Janeiro. De que modo o senhor acredita que o seu partido poderá combater de modo eficiente os oligopólios que dominam a economia brasileira, uma vez que cabe ao Poder Judiciário a competência de punir empresários desonestos e coisas do tipo? Okay. Acho que junta-se ali a pergunta do Luiz Nassif. O senhor Luiz Nassif primeiro. Senhor Nassif, veja bem, a tese que nós vimos defendendo há muito tempo é a seguinte: tudo funciona numa sociedade à base de exemplo, né? Isso a gente vê numa escola, a gente vê numa empresa, a gente vê numa família e pode ver numa nação que, por excelência como a nossa, e constitucionalmente mostrou que era no plebiscito, é presidencialista. Eu quero crer, não tenho como provar isso, que diante de um exemplo forte, esse exemplo vai se transmitindo à nação. Essa é a tese que eu tenho. Eu sei que o presidente não pode ele sair prendendo, não existe isso, é o judiciário que tem que fazer. Mas eu acredito que um exemplo de seriedade, de convicção, de ação plena, permanente, desde o primeiro momento, e não esse ato de ir e vir, que é comum na política brasileira, eu acredito que isso faz com que o próprio judiciário, que dos três poderes, a meu ver, é o que ainda tem mais força hoje, atualmente, né? Eu acredito que até ele também se engajará nesse processo. Essa é a minha maneira de ver. Zé Paulo de Andrade. Agora o senhor tinha alguém antes, não? Não, havia uma pergunta com relação ao oligopólio, no mesmo sentido da pergunta de Luiz Nassif, do senhor Alexandre Murrier, do Rio de Janeiro. Pois não. Bom, eu perguntaria ao doutor Enéas Carvalho, por que o senhor se candidata a presidente se lhe falta suporte partidário? O senhor mesmo disse que não sabe quantos simpatizantes tem o seu partido, quantos integrantes sequer o senhor sabe quantos tem o seu partido, mas não é um número expressivo. Por que, presidente? O senhor foi até coerente, disse em 89 que o eleitor não o veria em 90, não o veria em 92, voltaria a vê-lo em 94, o que está acontecendo agora. O senhor não poderia dar uma contribuição à nação como legislador, doutor Enéas? Perdão, o nome do senhor? José Paulo. Senhor José Paulo, algumas corruptelas só que eu me permito corrigir. Meu nome é Enéas Carneiro. O senhor disse Carvalho, por isso que eu perguntei seu nome antes. Não, nada demais, senhor. Não, obrigado a saber. Meu nome é Enéas. Também porque eu digo na televisão sempre meu nome é Enéas. É mais fácil, né? Exato. Bem, o senhor disse que eu não sei quantos integrantes. É verdade? E eu respondo por quê? Porque isso não tem a menor importância. E eu já dei exemplo aqui de público, isso não tem importância. Integrante filiado, não tem importância. Não existe estrutura partidária no país ligada à sociedade. Não existe. Agora, simpatizantes eu sei, sim, senhor. Isso eu sei. Os simpatizantes se revelam a cada instante que eu vou à rua. São os simpatizantes. Não dos que gritam apenas Enéas, esses são um número grande, mas dos que se aproximam para me abraçar, para apertar minha mão e dizer eu estou do seu lado para endireitar o Brasil. Então eu sei quantos são. São um número bastante significativo. O senhor confirmou o que eu disse em 89, eu lhe agradeço a sua observação. Eu disse que não me candidataria a nenhum outro cargo. E a última questão, a não ser a presidente. E agora por quê? Porque, observando o quadro que aí está diante de nós, veja o senhor, de deterioração termodinâmica progressiva da ação pública. Isso é bom. Gutenberg, desculpe. Eu me impressiono com as suas expressões, são realmente muito curiosas. Muito obrigado. Eu passei a vida estudando, senhor. Reflete isso. Então pro senhor José Paulo, então. Estou me obrigando a sorrir, tá vendo? O programa tem O senhor não está com problema de labirintite, não, doutor? Senhor, não. Hein, doutor Enéas? Não, nenhum. Não, porque fala daqui, o senhor olha para lá. Não, eu olho para cá, para que ri dali também. Tem problema de labirintite, eu conheço. Assim. Então, a natureza me deu um dom esse de fazer com que haja um ambiente descontraído, a pessoa ri, isso me agrada. Isso é um dom do Criador, né? Veja bem, eu não gosto é quando se mistura isso com as teses que eu defendo. Uma coisa é a pessoa ser agradável, não ser fechada, trancada, sisuda, quer dizer, conseguir fazer com que os outros riam. Outra coisa é não ter nada para dizer. E como legislador, o senhor não poderia ser mais útil à nação? Não, deixa eu dizer, senhor Zé Paulo, né? Sabe por que não, senhor Zé Paulo? Um legislador, por mais culto que seja, por mais interessado que esteja em resolver os problemas da nação, ele não consegue. Deixa eu dizer para o senhor, hoje quem manda na nação, realmente, e aqui fora não, eu estou dentro, quer dizer, mas fora,
Ninguém sabe. Quem manda são os líderes partidários. O senhor ainda há pouco mostrou tanto apreço pela lei, agora o senhor está dizendo que o legislador não pode fazer nada. Mãe, eu estou falando da coisa já feita. Se a lei existe, ela Mas tem se que o ser legislador não é capaz de fazer a lei, como é que vai existir a Mas lei? se eu... Espera, ela aí está. Isso é um fato inconteste, como o senhor está aí e eu aqui. Se a lei aí está, boa ou má, ela é para ser cumprida. Em nenhum momento alguém me perguntou se ela é boa ou má. Ninguém perguntou isso aqui. Se perguntarem, é 1 hora para discorrer sobre o assunto. Sobre a qualidade. Peraí. O senhor faria melhor? O senhor faria melhor, senhor? Legislação. O legislador não é melhor? capaz de fazer a lei. Um minutinho. Não nos percamos, só ele primeiro. Aí. Um deputado sozinho, por melhores que sejam suas intenções, ele não muda o quadro nacional. A contribuição dele é extremamente pequena quando existe. Eu tenho uma deputada, uma só, no nosso partido, dona Regina Gordilho. Uma senhora extremamente séria, que teve coragem de dar o pulo no escuro, de vir para o meu lado. E permitiu, graças à sua coragem, que nós pudéssemos entrar com uma ação de inconstitucionalidade, garantir nossa candidatura, que tinha sido impedida de modo inconstitucional pelos senhores congressistas, porque temiam exatamente o que está ocorrendo. Que com essa clareza meridiana, eu expusesse essas ideias. Então, um deputado não tem como mudar a nação. Já num país presidencialista como o nosso, o presidente da República, por ser o símbolo nacional, ele tem esse poder. Ele pode. Por isso eu me candidatei. Está respondido ao senhor. Donés, deixa eu fazer uma perguntinha, voltando. Quem está falando? Só uma retificação aqui. Aqueles 4 bilhões de serviços da dívida por mês não existem, viu? Opa! Existe 600 a 800 milhões. Um minutinho. Sabe o que? Deixa eu ver. 600 a 800 milhões, e que é muito dinheiro. É muito dinheiro. Vai dar, no final do ano, uns 8 bi para 10 bilhões. Posso redarguir? Posso? Pode, claro. O senhor está convidado, de público, na frente de todo mundo, para que nós chequemos esses dados onde o senhor quiser. Não tem. Não, porque senão eu digo uma coisa, o senhor diz outra e minha palavra contra a sua. Não, olha. 4 bilhões de dólares, 4 bilhões, esse conjunto, é o valor noticiado pelo Globo. Não, tá bilhões, peraí. E a pessoa que me dá o número 6 bilhões é o professor Décio Garcia Munhoz, titular de Política e Economia do Brasil. Outro nome, o professor Marcos Coimbra, professor da Escola Superior de Guerra, e o senhor deve conhecer, que o senhor já esteve... Não, assim não. Quer dizer, o senhor tem um número, eu tenho outro. Não, eu vou explicar o meu número, o senhor apresenta o seu aí. Não, mas eu não trouxe nada. Eu vim... mas eu apresento a lógica. A lógica o senhor... Lógica é da sangria da nação, que a nação não sabe. Eu sei, mas deixa eu... A lógica do valor. Eu apresento a lógica do valor, o senhor rebate. Pois não. Nós temos um estoque aí de dívida disponível de 40 e poucos bilhões de dólares. E um juro real. Em poder do público. Em poder do público. E um juro real. O senhor disse aos quais não se paga o juro. Professor, se o Tesouro paga para o Banco Central, tá dentro do governo, não sai para fora. Isso não existe, isso aí. Não existe. Tudo bem. O dinheiro que sai realmente de obras, de orçamento e vai para o investidor, é uma quantia de 600 a 800 milhões. A palavra investidor é um eufemismo, especulador, né? O senhor está muito rigoroso aí. Sou rigoroso, senhor. O Só porque isso não produz riqueza. Não, mas quando o senhor é rigoroso na palavra, o senhor desvia do raciocínio. É isso que eu estou querendo pegar aqui. Não, eu só queria voltar. Eu estou dizendo o seguinte, tem 600 a 800 milhões de dólares, mas que é muito dinheiro, é muito dinheiro. Agora é insuficiente para atender a todo... Sem dúvida. Essa história. Agora eu pergunto o seguinte, o senhor tem de um lado... O senhor fez uma proposta de ampliar a ação do Estado. Sem dúvida. De outro lado, o senhor tem uma proposta de reduzir os tributos. Como é que soma isso aí? Uai, mas na medida em que todo mundo sabe isso, qualquer estudante de economia, na medida em que a alíquota cai, a base de arrecadação aumenta. Isso é primário. Professor, primário. Primário. Quanto mais imposto o senhor cobra, mais o indivíduo sonega. Então, nesse limite, se o senhor acabar com todos os impostos, vai arrecadar o infinito. Não. Ainda bem que a sua lógica não chegou a isso. O que o senhor está falando é um sofisma. Claro, mas claro, estou chegando no monte de areia do qual eu tiro um grão. Você tem limite para baixar e para ter um resultado. Não, mas é perfeitamente possível chegar-se a uma alíquota. A ideia do imposto único, que é a ideia muito bonita. Muito bonita. Contra ela está todo o sistema. Quanto o senhor acha que o senhor pode arrecadar reduzindo? Quanto o senhor vai reduzir de alíquota e quanto que o senhor acha? Vamos pegar qual o estudo matemático que o senhor fez? Vamos pegar o imposto único que aí está. 0,25%. Em abril, a arrecadação foi de 150, mais ou menos, números redondos, milhões de dólares. 0,25, se o senhor multiplicar por 8, o senhor tem 4, que é a proposta do professor Marcos Sintra. 4%. Mas o senhor está indo contra a sua lógica. O senhor aumenta a alíquota e aumenta o tributo. O senhor disse que tem que diminuir a alíquota para aumentar a arrecadação. Um minutinho, senhor. A sua lógica complicou. O senhor normalmente pensa depressa, mas agora foi mais devagar. Um minutinho. 0,25 é o que está aí. A ideia do imposto único é 4%, não é 0,25%. Mas o senhor mesmo disse que quando aumenta impostos, reduz a arrecadação. Por favor, mas ele substituirá todos os outros, senhor. Mas o senhor está falando...
Que isso? Essa lógica não está batendo. Não, tá certo. O senhor que não está acompanhando. O IPMF foi mais uma sordidez que o governo fez contra todos, contra até as empresas. E todo mundo que emite cheque. O IPMF foi um imposto a mais. Eu estou falando do único no qual se baseou a tese espúria do IPMF. Então, no imposto único, proposta bela do professor Marcos Sintra, com toda a controvérsia que possa existir, ele pressupõe 4%. 12 de quem emite, 12 de quem retira. Isso representa 8 vezes o que existe hoje. Só uma perguntinha. Primeiro, não é 4, é 1 de quem... É 1 de cada lado. Meu Deus do céu, eu tenho o livro dele. O segundo é o seguinte, professor, deixa eu perguntar uma coisa. Espera aí, o senhor discorda de mim, nós não temos... Eu tenho o livro dele. Eu pediria só... Assim não dá. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor. Concluísse o seu raciocínio, há outras perguntas aqui, a pergunta se emendou ao auditório, senão nós vamos terminar nunca. Deixa eu fazer só uma perguntinha em relação a isso. Não, mas não, olha, quando ainda agora ele negou um dado que eu tenho. Os juros internacionais, professor, hoje estão na faixa aí, moeda forte. Pequena. Vamos supor, exagerando, 8%. Eu não falei juro internacional. Falei daqui. Deixa eu chegar lá. Vamos reedificar a ordem do programa. 8% ao ano. O doutor Luiz Nassif faz uma pergunta. Tá. O doutor Enéas responde uma 15 pergunta. segundos. Gente, Você tem um juro de 8% por favor, só ao tem ano. 15 segundos, senhor Luiz Nassif. Vou marcar aqui. Vou marcar aqui. Por que eu usaria cheque se a cada transação eu pago 4%, que equivale a metade do juro anual em economia desenvolvida? Por que eu usaria cheque? Bom, a ideia é que quando eu tiver esse imposto, eu teria eliminado essa carga tributária. Ele substitui tudo mais. Mas não responde. Pera, responde, porque todos nós pagamos mais de 4%. Respondi. É de 4%? É 4%. Por que eu usaria cheque se vai me levar metade de uma remuneração? Quando eu emito cheque, meu Deus, está havendo eu pago 2, o outro é que vai pagar 2. É 2. 2% é menos do que tudo que eu pago hoje com todos os 58 impostos que aí estão, sem dúvida. Precisamos uns 2 centavos e lemos o livro. Doutor Enéas, o senhor tem na sua biografia, o senhor tem uma vida interessante, normal. Obrigado. Quer dizer, o senhor foi um bom aluno da escola, o senhor... Excelente aluno, professor. Excelente aluno, diz a sua diretora. O senhor foi um sargento, né? Primeiro lugar de turma também. O sargento. O senhor disciplinado. Depois tornou-se médico, é um cardiologista respeitável, que dá cursos de pós-graduação, né? Com grande sucesso em São Paulo, no Rio, etc. E forma turmas especialistas de eletrocardiograma, tal. Tudo bem. Por que o senhor, para fazer política, tem que dar um salto? O senhor não cumpre um programa normal, o senhor não organiza um partido, o senhor não vai no Congresso. Organizar? Mas eu tenho registro definido. Desculpa, interrompi. Por que o senhor não faz uma bancada? Por que o senhor não avança progressivamente rumo ao poder? Será que o senhor quer ganhar pela excentricidade, pelo exotismo, por essa insolência com que o senhor faz a sua propaganda? O senhor não acha que é perigoso expor-se uma pessoa séria, com a vida profissional respeitável que o senhor tem, a uma espécie de brincadeira? Porque, na verdade, nós somos analistas de política e não conseguimos enxergar esse otimismo do senhor. Aparentemente, pelo menos, o senhor não tem a menor chance de se eleger. Pergunta, o senhor está demorando. Eu estou olhando o tempo aqui. Não tenho chance de eleger. Como é que o senhor... Por que o senhor não faz? O senhor tem 15 segundos. Por que o senhor não faz? Já passou muito mais, eu quero o direito de Agora ele tem mais 15. Por que o senhor não faz? O caminho normal. O caminho normal de chegar ao poder. Aqui doeu as regras. É isso aí. Ok, eu quero saber que tempo eu tenho, senhor Francisco. O senhor tem o tempo necessário à resposta, por favor. Beleza. Que resposta inteligente. Por favor, responda. Eu não gravei, eu estou escrevendo aqui o primeiro, eu quero gravar seu nome mesmo. Luiz Gutenberg. Senhor Luiz. Senhor Luiz, primeiro sobre organizar. Organizar um partido já foi feito. Ele tem registro definitivo. Aliás... Mas isso é a parte formal. Ué? Olha, as descrições das suas assembleias no seu consultório são risíveis. Peraí, são risível que a imprensa fala. Peraí. O senhor já falou, agora é minha vez, por favor. O senhor me dá o direito? Minha vez. O senhor tem o direito. Senão eu não o interrompi. Veja bem. Eu pediria que o senhor fosse sucinto como costuma ser. Só isso. Mas você pode falar. Peço um pouco mais do que os 15 segundos, dado o fato de Confio no seu bom senso, Muito obrigado. Pelo EI. Organizar é cumprir a lei, eu o fiz. Ter bancada não significa nada. Senão o partido que tem maior bancada seria respeitado na rua e é ridicularizado. Resposta 1. Insolência, não. Eu tenho apenas contundência. Eu o trato com todo respeito. Em nenhum momento houve de minha parte nenhum ataque verbal. Apenas existe contundência, convicção de quem fala. Por que eu não faço o caminho normal? Porque se ser normal é pertencer a uma manada de búfalos, muito obrigado, eu não pertenço. Entende? Eu não quero estar fazendo o que todos fizeram, ir e vir.
presidente da República vai, volta a senador. Um outro é governador, volta a vereador. Outro é isso não é carreira. Carreira é soldado, cabo, sargento, até... Eu nunca vi um almirante voltar a ser sargento. Carreira é a carreira militar, eclesiástica, etc. O que existe no meio político é um processo cínico, sórdido, de estar sempre no poder. Qualquer cargo serve. Um minutinho. Último, quando o senhor disse que os senhores são analistas de política, é um direito que os senhores têm de pensar que eu não tenho chance nenhuma. Um direito que os senhores têm. E o direito que eu tenho, ninguém me tira de acreditar no processo. Eu não estou falando para os senhores são apenas o meio através do qual eu falo para a massa. O que me interessa é conquistar, não os senhores, com todo respeito, é a população. Eu quero ter o direito, e eu o adquiri organizando o partido, de falar para a população, para que ela saiba que eu a represento. O senhor fala... Um minutinho, eu estou falando. Quanto ao que se fala de ver chance, senhor, há pessoas que só veem o que lhe mostram. Eu peço desculpas. Vamos lá. Muito bem. O senhor concluiu? Perfeitamente. O senhor Rubens Tafner, diretor do desenvolvimento do Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros, faz uma pergunta para o senhor do nosso auditório. Senhor Rubens. Doutor Enéas. Onde está? Pois não, senhor. A minha pergunta é relativa à função do Banco Central. O mercado financeiro representa uma parcela importante da economia nacional, onde participam todos os segmentos da sociedade. E é necessário que esse mercado tenha tranquilidade suficiente e não fique sujeito às oscilações políticas. Bom, como é que o senhor entende a atuação do Banco Central? Como é que o senhor vê um Banco Central independente? Bom, esta também é pergunta de Gilberto Souza, do Rio de Janeiro, que nos telefonou no 842-8000. Qual a posição de Enéas em relação às atuações do Banco Central, do Banco do Brasil também, acrescentando, e da Caixa Econômica Federal? Perfeito. Para o senhor Rubens, com todo o respeito à sua pergunta, como toda pergunta merece, nós temos no PRONA posição clara e inequívoca quanto a isso. O senhor disse, em sua alocução, que o sistema financeiro precisa ter tranquilidade. Concordo. Mas eu discordo de que o sistema financeiro deva ser o segmento da nação mais privilegiado. Eu entendo o sistema financeiro como um dos elementos, não como o mais importante. Nós vivemos hoje, os países ditos em desenvolvimento, uma ditadura financeira. Ditadura pura do capital. E do pior que é do capital improdutivo. E eu respondo ao senhor, é nossa posição com a qual ninguém é obrigado a concordar. Nós pensamos assim, se o Banco Central for independente, vamos fazer eleição para eleger o presidente do Banco Central. Não vamos eleger o presidente da República. No nosso modelo, é nosso, ninguém é obrigado a aceitá-lo. No nosso modelo, o Banco Central estará afinado com a política da presidência da República. Pode haver um órgão intermediário, isso é irrelevante, mas estará afinado. Essa é a nossa resposta. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, entrevista coletiva, à volta daqui a pouco. Até já.